No vídeo de hoje eu vou te mostrar um jogo de coordenadas de palavras para trabalhar a ortografia. E vou te dizer quando você vai trabalhar isso com os seus alunos. Roda a vinheta! Antes de eu te contar tudo sobre ortografia, já te inscreve aí no canal, deixa o seu like, seu joinha, coloca um comentário me dizendo de onde você é, porque eu gosto de saber de onde é todo mundo aí que me acompanha. Bom, gente, antes de começar para a prática, que aqui é teoria e prática sempre, nós precisamos entender algo bem importante, alguns conceitos importantes da ortografia. Um deles é, não existe não ensinar ortografia. Eu vou afirmar isso com todas as letras e vou falar de novo e o editor vai botar bem grande aí na tela. Não existe não ensinar ortografia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente passou em um período na história aí da educação, da alfabetização especialmente, em que a gente entendeu que as crianças iam fazer escritas espontâneas, autônomas, e tudo bem, escritas inventadas, ok, considero isso e concordo com isso, mas aí a gente confundiu achando que não precisaria intervenção, que elas fariam esse movimento e desenvolveriam sozinhas nessa aprendizagem. Só que não é isso que acontece. Por quê? Porque o nosso sistema é cultural, tá? Então a gente tem que ter, sim, tem que ter ensino explícito. E a ortografia, ela é uma convenção social. Tanto que recentemente, né, por um período histórico de escrita recente, a gente teve um novo acordo ortográfico, porque sim, é uma convenção. Outro conceito importantíssimo que você precisa saber aí como pedagoga, como professora, como mãe, educadora, é que a gente não ensina tudo de ortografia ao mesmo tempo e já na alfabetização. Eu entendo que muitas vezes a gente olha os erros, as hipóteses das crianças e quer corrigir, quer ensinar ou quer só falar, mas não é com X, é com CH. Aí talvez não vá haver construção de aprendizagem. Ele só vai mudar, ele só vai apagar porque a gente está mostrando que tem que ser feito diferente, mas ele não está entendendo os conceitos da ortografia. Muitos estudos, isso é científico, tá? Muitos estudos concordam. Então, há consenso na literatura, na ciência, dos linguistas, né, dos estudantes da língua portuguesa, sobre a hierarquia da ortografia. Então, como tem a hierarquia da matemática, por exemplo, das 4 operações, a gente vai lá, começa com adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente não traz a divisão, a conta armada, né, a técnica operatória da divisão para a primeira série, para o primeiro ano, para o segundo ano. Porque a gente vai estudar esse desenvolvimento e a partir disso montar esse currículo. Assim é com a ortografia. Então, certos casos, como por exemplo as irregularidades, a gente ainda não vai dar ênfase, sistematizar na alfabetização. Tá? O que a gente vai então trabalhar de ortografia desde o início? Os casos regulares. Quais são os casos regulares? Não tem como trazer tudo aqui. Se você quiser saber mais e mais, tem o meu curso POP, o Programa Ortografia na Prática, que te ensina de uma maneira simples e rápida atividades para trabalhar com cada um dos anos escolares. Mas, por exemplo, umas trocas V e F, sabe? As crianças fazem muito. Ao invés de escrever vela, fela. Ou o B e o P, por exemplo, bota, pota. Tá? Esses casos mais específicos em que tem um sutil traço sonoro diferente. Tem, mas é sutil, mas tem um traço ali que demarca esse som e aí então nisso está essa diferença nas letras. Avançando nisso, nessas trocas que no início são normais, tá? Ou aquelas trocas em relação à escrita, né? A fala e a escrita, por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente fala leite. Então, muitas vezes as crianças escrevem leite com I, pelo som que eles correspondem ao I. A gente vai avançando nisso. E aí a gente vai chegar nas hipóteses, quando as crianças já se tornaram alfabéticas, nós vamos chegar nas hipóteses regulares contextuais. O que é isso? Que daí nós vamos chegar no nosso jogo ali. O que é isso? São aqueles casos que tem uma regra, então a gente pode estudar. A gente não precisa decorar, né? Olha aqui, tô falando aqui com meus lombares. A gente não precisa decorar
porque a gente acha que ortografia é só decorar. É mais fácil a gente construir conceitos, colocar em evidência, colocar em oposição, entender que rato tem som forte, mas no início da palavra eu não uso 2 R's. É uma regra. Então, para isso eu tenho que ser um professor que conhece essas regras e para poder desenvolver um bom trabalho. Um outro erro bem comum, primeiro, segundo, até terceiro ano muitas vezes, é misturar letras que são concorrentes em alguns momentos, mesmo que seja regular. Isso acontece, por exemplo, com o QU e o C. Tá? Então, como eles têm aquele som lá no 4 do CU, às vezes eu confundo e acredito que o Q também possa me servir em algumas palavras ou vice-versa, né? A criança. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar em evidência o som que é diferente, o do C e do QU. Então, olha só o que a gente fez. Esse é um kit, tá? Aqui, as minhas alunas lá da Escola Protagonista, que é uma plataforma online que reúne um curso de ortografia, dentre outros, e todo mês a gente desenvolve algum kit de matemática, de português, das áreas da linguagem, enfim, para vocês receberem em PDF, além de várias outras coisas. Se você quiser saber mais sobre a Escola Protagonista, clica aqui no link aqui abaixo. E esse kit foi um kit do mês de maio. A gente desenvolveu a seguinte estratégia: colocar em evidência, colocar uma diferença bem clara, sonora, entre algumas palavras. Quais são elas? Olha só. Cabide, cachorro, faca, foca, casa, jacaré. Dessa forma, aqui nesse jogo, a gente destaca os sons do C na relação das sílabas com o A, com o O e com o U. Como, por exemplo, ali que eu já tinha lido, né? Cachorro, cola, cueca, tá? E aí esses sons, eles são diferentes daqueles sons das palavras que a gente escolheu com QU. Por exemplo, quintal, quilo, choque, coqueiro, quieto, aqui. E tem mais, esquina. Certo? Então aqui a gente não trouxe palavras como 4, por exemplo, como quadro, porque isso traria uma competição de sons irregulares já, entre CU e o QUA. Aqui a gente quer demarcar essas diferenças. Então as atividades foram pensadas para isso. Essa é uma coordenada de palavras em que, olha que amor, tem os dados. Os dadinhos. Opa, seu juiz! Esperem um segundo, que caiu o dado. Ó, então um dado tem os números, outro dado tem as letras. Aí a criança joga, vocês podem fazer em grupos, né? Um atendimento particular. Porque como quem tá lá na Escola Protagonista recebe o kit em PDF, você pode imprimir mais de um. E aí pode fazer 2 grupos, ou pode fazer coletivo, 2 equipes. Cada um vai jogando, enfim. E aí, dependendo se caiu o B e o 6, a gente tem que ir lá. B6. É bem até bom uma relação de matemática também, né? De localização, enfim. Aí a criança vai ler. Se ela leu certo, ou lá a equipe dela vai colocar o seu EVAzinho, né? Ou vocês podem ter outras marcações, enfim. Bom, o que é importante? Brincamos disso. Estamos trabalhando essas palavras. Precisamos sistematizá-las, tá? Sistematizar o nosso aprendizado. Então, lá no kit da Escola Protagonista, além de explicar o funcionamento, né, das coordenadas, esse que a gente mostrou para vocês, que vocês também podem construir, a gente dá algumas sugestões de atividades. Então, tem cruzadinhas, diferenciada, para quem está no nível mais inicial. E eu quero mostrar, ó, tem várias sistematizações bem legais para pensar. Agora eu quero falar especificamente sobre essa que vocês estão vendo na tela. Prestem atenção na diferença que a gente coloca para a criança fazer uma leitura bem fonológica, para poder pensar linguisticamente. A gente poderia escolher uma palavra aleatória,
mas não fazemos isso. A gente escolhe uma palavra que vai competir, né? E coloca ali provoca um erro de uma diferença de sonoridade. De som. Olhem, por exemplo, a imagem ali do queijo. E aí tá escrito em cima seijo e embaixo queijo. Então, aí ele vai ver uma diferença, né, em relação ao C, o CE, e vai conseguir fazer bem uma leitura que a gente quer que faça em relação ao QU. Importantíssimo momentos dessas folhas em que a criança vai fazer mais individualmente, depois de um trabalho que pode ser feito durante a semana, com essa regularidade, e aí vai fazendo sistematizações ao mesmo tempo, equilibrando no planejamento com outros conteúdos. Esse jogo tem outras ideias na Escola Protagonista de Ortografia. Se você quiser conhecer, ter acesso a esse kit, é só clicar aqui embaixo. No vídeo de hoje a gente fica por aqui. Conta aqui embaixo pra mim se você já tinha ouvido falar nessas diferenças entre regularidades e irregularidades da língua portuguesa. Tchau! Curte aí, compartilhe o vídeo pra gente multiplicar esse conhecimento e as crianças escreverem cada vez melhor.